Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, estamos aqui nas atividades curriculares complementares. Hoje uma aula destinada aos nossos alunos da segunda série. Nós vamos ver nessa aula, fazer um estudo sobre as matrizes, né? Começar o estudo sobre as matrizes. Conceito, o que é uma matriz, né? Como é que você representa essa matriz, né? Como você dispõe os elementos dessa matriz, como é que você calcula os elementos da matriz a partir de um termo geral, certo? Então a gente vai começar esse estudo hoje. Galera, conceito de matriz, né? Ideia. Na verdade, tem muitas situações que a gente precisa organizar os dados na forma de tabela, né? Você quer organizar os números, né, através de uma tabela. E essa disposição, quando você dispõe de elementos na forma de tabela, aí numa tabela você tem linhas e você tem colunas, essa estrutura, ela é chamada de matriz, tá? Eu botei um exemplo aqui pra gente, né? Então, o conceito. O que é matriz? É uma tabela onde os elementos se apresentam em linhas e colunas. Ó, vamos supor que uma empresa tenha 3 máquinas, né? Produzindo uma certa quantidade de produtos, tá? Então, vamos dizer que essa máquina A produziu 50 unidades em janeiro, produziu 60 em fevereiro, produziu 40 em março, certo? Já a máquina B, ela produziu 45 em janeiro, 35 em fevereiro e 50 em março. Já a máquina C, ela produziu 20 em fevereiro, em janeiro, 40 em fevereiro e 60 em março. Então você observou que nós fizemos o quê? Nós organizamos esses dados através de uma tabela. Então você percebe que essa tabela aqui ela possui, aqui no caso, 3 linhas, né? E possui 3 colunas. Então essa estrutura aqui que nós chamamos de matriz, tá? Então uma matriz nada mais é do que uma disposição de elementos em forma de linhas e colunas, tá? Muito simples, ok? Então exemplos, né? Na prática, como é que a gente pode representar uma matriz? Ó? Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente ver. Então, tem uma matriz, geralmente a gente coloca os números entre parênteses ou entre colchetes, tá? Então, veja só, um exemplo aqui, ó. Tem aqui o número -1, 4, 7 e 3. Ó. Essa é uma matriz, né? Os números estão na forma de linhas e colunas. Essa matriz, ela possui 2 linhas, né? E possui 2 colunas. Essa quantidade de linhas e quantidade de colunas determina a ordem da matriz. Tá? Então, por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2. Certo? Por quê? Porque ela apresenta 2 linhas e 2 colunas. Né? Geralmente nós chamamos de M e N. Tá? De forma geral, a gente pode dizer que uma matriz A ela vem acompanhada da sua ordem. Ó. M por N. Esse M representando a quantidade de linhas que a matriz tem e esse N representa a quantidade de colunas, certo? Um outro exemplo, vou colocar um outro exemplo aqui, a gente pode usar também o colchete, né? Colchete também ele é utilizado na representação de matrizes, tá? Então vamos colocar um outro exemplo aqui para a gente ver. Colocar os números aqui na forma de linhas e colunas. Olha, então nessa aqui, ó, em forma de colchete, é uma matriz. Olha, essa aqui, se eu perguntar para você, qual é a ordem dessa matriz? Olha, é uma matriz que possui 2 linhas, né? E possui 3 colunas, ó, tá? Então, essa matriz 2 por 3, tá? Só sempre esse primeiro elemento representa a linha, esse segundo elemento representa a coluna? Sinto, é sempre nessa ordem. O M representa a linha e o N representa a coluna. Certo? Tem um outro exemplo. Vamos colocar aqui uma matriz um pouco maior. Então, -1, 7 e 6 na primeira coluna. 3, 9 e 7 na segunda coluna. 5, 8 e -6 na terceira coluna. Olha, essa aqui ó, já é uma matriz de que ordem? É uma matriz 3 por 3. Certo? Esse tipo de matriz aqui, principalmente essa primeira e a segunda, uma matriz que tem a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, ela é chamada de uma matriz quadrada. Tá? Por exemplo, isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 2.
significa que é uma matriz que possui duas linhas e duas colunas. Tá? A matriz mais importante é a matriz quadrada, mas na frente a gente vai ver que é a matriz que a gente vai calcular o determinante. Tá? A gente vai usar isso aí nos próximos conteúdos. Certo? Então, a matriz que apresenta a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas é chamada de matriz quadrada, né? Ó, esse elemento aqui, por exemplo, a matriz quadrada possui duas diagonais. Essa aqui, ó, é a diagonal principal, menos 1, 9, menos 6. E essa aqui, 5, 9, 6, é a diagonal secundária. Tá? Só um parênteses para falar dessa matriz quadrada, porque de fato é uma matriz bastante importante. Beleza? Então, entendido o conceito, a representação. Tem, às vezes, pessoal, a gente precisa representar uma matriz na sua forma geral. Vamos supor que uma questão peça para você construir uma matriz, mas ela não te dá os elementos dessa matriz. Tá? Então, você consegue representar essa matriz de uma maneira geral. Vou botar um exemplo para vocês. Eu quero representar uma matriz A, que é uma matriz 3 por 2. Eu quero representar essa matriz de uma maneira geral. Veja como eu posso escrever cada elemento da matriz, que isso vai também nos ajudar a localizar e saber aonde o elemento está. Olha só, por exemplo, eu tenho aqui, ó, quero representar a matriz 3 por 2. Então, eu já sei que é uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos escrever a primeira linha. É formado pelo elemento A1, 1, A1, 2. Certo? Olha, por que isso aqui? Ó? Esse elemento aqui, os elementos, eles são representados pelo índice IJ. O que esse I representa? O que esse J representa? Esse I representa a linha que o elemento está na matriz. E esse J, a coluna. Então, por exemplo, o elemento A1, ele está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento A1, 2, ele está na primeira linha, mas na segunda coluna. Certo? Bom, vamos formar agora a nossa segunda linha. Eu não coloco mais um elemento aqui porque ele tem apenas 2 colunas. Tá? Então, o próximo elemento que seria? Estaria os elementos da segunda linha. É o elemento A21, A21 e o elemento A22. Certo? Aqui, na terceira linha, o elemento A31 e o elemento A32. Então, eu representei aqui essa matriz 3 por 2 na sua forma geral, certo? Na sua forma geral. Então, esses índices aqui dos elementos, eles são colocados para você saber qual é a linha que o elemento ocupa e a coluna que o elemento ocupa. Então, de forma geral, a gente diz que o elemento da matriz A e J, esse I representa a sua linha, a linha que ele está, certo? E esse Jzinho aqui, ele representa a sua coluna. Certo? Então, se eu quiser saber onde está o elemento A32, o elemento A32 é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Isso vai ajudar a você identificar onde o elemento está. Beleza? Tranquilo? Então, assim que você escreve uma matriz na sua forma geral, quando for necessário que você faça isso. Certo? Bom, outra coisa importante é, às vezes, você construir a matriz a partir de uma lei de formação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A, geralmente você usa as letras maiúsculas para representar as matrizes, formado por elementos A e J, 2 por 2. Aí ele vai dar uma lei de formação, ele vai dizer, olha, o elemento A e J é formado pela expressão I mais J. Bem simples. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que os elementos dessa matriz, os números que vão fazer parte dessa matriz, elas são formadas a partir dessa expressão que é a lei de formação. E pelo que está escrito aqui, quer dizer que os elementos da matriz é formada pela soma
da sua linha e da sua coluna. Então, vamos escrever essa matriz a partir dessa lei de formação, vamos determinar os elementos dessa matriz a partir dessa fórmula aqui? Vamos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever a matriz na sua forma geral. Fazer exatamente o que nós vamos fazer aqui, tá? É uma matriz 2 por 2, isso significa que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, vamos primeiro representar essa matriz na sua forma geral, tá? Então, vamos lá. Então, a matriz A é formada pelo elemento A1, primeira linha, primeira coluna, e o elemento A1, 2, primeira linha e segunda coluna, certo? E que mais? O elemento A2, 1 está na segunda linha e na primeira coluna, e o elemento A2, 2, que está na segunda linha e na segunda coluna. Esse índice aqui, ele coincide com a ordem da matriz, certo? Tudo bem, galera. Então, vamos agora encontrar os elementos. Olha, o elemento A1, a lei de formação é essa, ó. O A e J é igual a I mais J, certo? Então, quem vai ser o elemento A1, 1? Ora, quem é o I? É 1. Quem é o J? É 1. Então, esse elemento vai ser 1 mais 1. Então, vai ser o número 2. Certo? Vamos aqui por elemento A1, 2. Esse elemento, o I dele é 1 e o J dele é 2. Então, você vai ter 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Certo? Beleza? Vamos agora encontrar o elemento A2, 1. O A2, 1 vai ser igual a 2 mais 1 e vai ser igual a 3. Perfeito? E, finalmente, o elemento A2, 2 vai ser igual a 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Certo? Então, você tem aqui, formar a matriz 2, a ordem importante, né? O A1, 2 aqui é o número 3, o A2, 1 é o número 3 também, e o A2, 2 é o número 4. Certo? Então, pronto. Formei aí os elementos da nossa matriz a partir da lei de formação dela. Certo, galera? Vamos agora responder algumas questões, alguns exercícios envolvendo essa parte inicial de matriz. Vem comigo para as questões. Primeira questão. Dada a igualdade de matrizes, determine o valor de A mais B mais C mais D. Olha só, turma, vem comigo. Duas matrizes são iguais quando os elementos de mesma posição são iguais. Ou seja, o A1 igual, aí no caso se essa matriz B fosse, se essa matriz fosse chamada de B, aqui seria B1. Então, os elementos que estão na mesma posição, elas são iguais, tá? Então, essa é a condição de igualdade das matrizes. Duas matrizes são iguais quando os elementos de mesma posição têm o mesmo valor e elas têm a mesma ordem, tá? Ou seja, número de linhas, número de colunas iguais, certo? Então, como é que eu faço para encontrar o valor de A, de B e de C nessa questão? Eu uso justamente essa condição de igualdade, ó. Esse menos 2A menos 10 tem que ser igual a menos 8. Então, se você fizer isso, nós teremos o quê? Menos 2A menos 10 igual a menos 8. Aí vira uma equação do primeiro grau. Menos 2A igual a menos 8 mais 10, não é isso? Menos 2A igual a 2, certo? E o 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Então, A igual a menos 1, certo? E dessa mesma forma você consegue encontrar os outros, ó. Esse B mais 10 tem que ser igual a 4. Então, menos B mais 10 é igual a 4, né? Nós temos que o menos B vai ser igual a 4 menos 10. É isso? Aí você tem menos B igual a menos 6. Multiplica isso aqui por menos 1. Teremos aqui que o B é igual a 6. Beleza? Bom, continuando.
esse 5C menos 10 tem que ser igual a menos 5, né? Então, 5C menos 10 igual a menos 15, porque eles têm a mesma posição, estão na mesma posição, tá? Então, você tem que o 5C vai ser igual a menos 15 mais 10, certo? Teremos 5C igual a menos 5, e o menos 5 dividido por 5 dá menos 1. O C vai ser igual a menos 1. Por último, turma, temos o quê? Que o menos 3D mais 6 vai ter que ser igual a menos 9. É isso? Esse elemento aqui igual a esse, certo? Então, teremos que o menos 3D vai ser igual a menos 9 menos 6. Teremos, então, que o menos 3D vai ser igual a menos 15. Você multiplicar por menos 1, vai ficar todo mundo positivo, né? Você tem que ter o D igual a 5. Beleza, a questão pede o valor de quê? De A mais B mais C. Ora, então, o A é menos 1, mais o 6, mais, no caso, o menos 1, mais o 5. Né? Ficou menos aqui, porque mais com menos é menos, né? Então, se você soma o 6 com 5, dá 11. Menos 1 com menos 2 dá menos 2. Então, a resposta disso aqui é 9. Ok? Então, resposta correta da nossa questão é a letra D de dado. Beleza? Bom, segunda questão. Seja a matriz A de elementos A e J 5 por 4, onde A e J é igual a menos 3i, menos 2i, mais 3j. O valor de 2A15 é... Ora, pessoal, primeiro, o que é 2A15, né? Isso é uma matriz 5 por 4. O A15 é o elemento que está na primeira linha e na quinta coluna. E a questão, ela deu uma lei de formação para os seus elementos. Né? Então, eu preciso descobrir quem é esse elemento A15. Você pode calcular a partir dessa lei de formação aqui, né? Que a questão deu. Que o A e J igual a menos 2i mais 3j. Ora, o meu elemento A15, quem é o I dele? O I dele é 1. E o J dele é o 5. Porque esse elemento aqui primeiro representa a linha e esse outro elemento representa a coluna. Então basta você substituir aqui na lei de formação dos elementos. Então você vai ter menos 2 vezes 1 mais 3 vezes 5. Certo? Teremos então que o A15 vai ser igual a menos 2 mais 15. Não é isso? Então, nós temos que o elemento A15 vai ser igual a 13. Olha, pessoal, então pronto. Para você encontrar aqui, ó, 2A15, você pega 2 e multiplica por 13. Você vai encontrar 26, que é a resposta da nossa questão. Letra B, 26. Beleza? Ixi. Não, deu errado mesmo aqui. Que merda. Marquei aqui errado. Vai, Leandro. Que porcaria. Parabéns que é o pronome dele. Passou um pouquinho aí, 19 e pouco. Bem que não... Porque ele é o contrário. É, porque ele vem pra cá. É, bem aqui, tá errado. Então, galera, 2 vezes 3, 26, resposta correta, letra B de bola, ok? Vamos para a nossa terceira questão. Dadas as matrizes A e B, determine a soma dos elementos da diagonal principal
da matriz A mais B. Olha só, pessoal, somar matrizes, né, é você somar os elementos que estão na mesma posição. Tá? Então, se eu vou somar a matriz A com a matriz B, vou somar o 12 com menos 15, ó. Aqui vai dar 12 com menos 27, desculpa, vai dar menos 15. Se eu somo 6 com menos 6, 6 mais o menos 6 dá 0. É isso? Se eu somo 4 mais 4 dá 8. Né? Se eu somo o 0 com o menos 7, vai dar menos 7. Se eu somo o menos 10 com mais 15, vai dar 5. É isso? Se eu somo 2 com 2, dá 4. Beleza? Você soma os elementos de mesma posição. O 7 mais 7 dá 14. Certo? O 2 mais 0 dá 2. O 3 mais o menos 8, fica 3 menos 8 dá menos 5. Nesse caso, turma, ele quer que você some os elementos apenas da diagonal principal. Os elementos da diagonal principal são esses aqui, ó. O menos 15, o 5 e o menos 5. São os elementos da diagonal principal, porque essa matriz é uma matriz quadrada. Então, se você somar menos 15 mais 5, dá menos 10. Menos 10 menos 5 vai dar menos 15. Então, essa aqui é a resposta do somatório dos elementos da diagonal principal dessa matriz, tá? Resposta correta aí, letra B de bola. Ok, galera? Não se esqueça de seguir aqui a plataforma Gonçalves Dias. Estamos no Instagram, no YouTube. Aperte o nosso sininho aí para receber todas as nossas notificações. Tem muito conteúdo bom lá, beleza? Valeu, até mais.